desta aldeia é guerreiro Jurema, é cavaleiro das campinas, é sementinha de lembrar. Ô meu pai, vem ver teus filhos, venha todos abençoar. Se a tua folha é quem nos cura, é segredo no Jurema. Ele é caboclo desta aldeia, é guerreiro no Jurema, é cavaleiro das campinas, é sementinha de levar. Ô meu pai, vem ver teus filhos, venha todos abençoar. Se a tua folha é quem nos cura, é segredo no Jurema. Olá! Eu sou o professor André Luiz, dirigente da Casa de Oração Pai Oxalá. E hoje estou eu aqui, a minha esposa Aninha de Oxum, e hoje nosso assunto é continuação da semana passada. E vamos falar do capítulo 23 do nosso terceiro livro, Doutrinação 3. E hoje não vamos falar só de doutrinação, não. Vamos iniciar o nosso trabalho, né, falando de alguma coisa tão importante quanto a doutrinação. Hoje nós vamos falar sobre uma umbanda séria, um trabalho sério. Eu sempre gosto de dizer que a umbanda é um assunto sério, uma religião séria para pessoas sérias. E por ser uma religião séria, um assunto sério para pessoas sérias, nós não podemos deixar de falar que os nossos estudos são pautados, são baseados em pesquisas, em muito estudo, em leituras, mas esta visão é uma visão da nossa casa. Esta visão é a visão da casa aonde nós acreditamos, nós confiamos e nós entendemos. Caso você, meu irmão, que está me ouvindo agora, que está me assistindo, caso o seu dirigente tenha uma opinião diferente da nossa, ele está certo. Ele está certo e nós estamos equivocados. Mas por que eu sempre digo isso? Porque eu acredito em uma umbanda séria, para pessoas sérias. E a seriedade começa desde a preparação do nosso ossé, desde a limpeza do nosso terreiro, a limpeza física mesmo, e vai até os primórdios do trabalho, passando pela responsabilidade e pela coroa de cada um dos filhos da casa. Então, o seu pai no santo, o seu dirigente é responsável pela sua coroa. Então ele sabe aonde ele põe a mão. Se a opinião dele é diferente da nossa, ele está certo e nós estamos um pouquinho equivocados. Vamos lá então? Vamos falar um pouco sobre o trabalho espiritual, mas um trabalho espiritual sério, né? Vamos entender o que é um trabalho espiritual sério. Você é um trabalhador da casa de axé, mas será que você está se dedicando a fazer a caridade para as pessoas? Ou será que você está no trabalho para
se desenvolver. E depois de desenvolvido, sai por aí contando vantagens. Isso. Assim, vantagens como eu recebo o caboclo Tupã. O meu orixá de cabeça é Xangô, o rei dos reis, o poderoso, o detentor da lei. Nossa, eu tenho o Exu, rei do cemitério. Um Exu que usa uma capa toda preta e vermelha. Um Exu que usa uma cartola, uma bengala, um punhal dourado. Trabalho espiritual sério é aquele que é inspirado nas entidades que nos acompanham. Elas são o nosso exemplo de trabalho, de vida, de convicção, de fé, de inspiração. Elas são aquelas entidades que se anulam para conseguir fazer a caridade para as pessoas. Elas são aquelas entidades que trazem consigo a humildade tão grande, mas tão grande, que é comparado ao seu poder. E olha, que o poder de uma entidade é imensurável. E sim, também tem que ser cada um de nós, os médiuns. Nós temos que ser assim. Nós temos que ser aqueles que fazem parte de uma corrente mediúnica que precisa, a todo instante, a todo momento, aprender a anular o nosso próprio ego para que possamos ser dignos de ajudar ao próximo. Temos que aprender a ser humildes. O médium não está na corrente para se aparecer, achando muitas vezes que é o alecrim dourado. Ninguém pode tocar na preciosidade. Ele é o escolhido, ele é o poderoso, ele é o médium que tudo pode, que tudo sabe. Ora, nós médiuns estamos ali apenas para auxiliar o trabalho espiritual. Quem somos nós? Quem somos nós? Temos que ter aí esta humildade. E como eu vou descobrir esta humildade? Olhando para as entidades que me acompanham. As entidades que nos acompanham. O trabalho espiritual sério é aquele que é inspirado naquelas entidades humildes, naquelas entidades que nos trazem o seu axé, que nos cobram absolutamente nada, exceto um sorriso no final do trabalho. É só isso. Temos que sim entender o que é um trabalho sério. Nós vamos presenciar aí muitos médiuns, muitos terreiros cheios de pompas, de ostentação, indumentárias caríssimas, brilhantes, onde cada um quer ser mais que o outro, cada um quer aparecer mais que o outro. Mas Umbanda é para desenvolver a mediunidade.
Não é para desenvolver a mediunidade para alimentar o próprio ego. Não! Coitado desses seres que pensam isso. Coitado destes seres que olham a Umbanda para se desenvolverem mediunicamente e não se desenvolvem. Apenas recebem algumas entidades e colocam o seu ego acima de tudo. Esses seres são chamados de proletários espirituais. Ou seja, são pobres de espíritos. São pobres espiritualmente. Médium não precisa se autopromover, dizendo que recebem essa ou aquela entidade, só para se sentir assim, o mais importante. Só para se sentir a mais gostosa bolacha do pacote. Olha só, a que ponto nós chegamos. Isto é vaidade. O médium, ele não precisa buscar a admiração das outras pessoas. O médium, ele tem que buscar fazer a caridade. Trazer, abrilhantar o próprio ego, não é fazer caridade. Jamais. Isso chama-se vaidade. Vaidade que as nossas entidades não os têm. E por que nós temos que ter? Não podemos esquecer jamais que são as entidades que realizam os trabalhos. Não somos nós. Nós somos apenas ferramentas. E sabemos muito bem que num jogo de ferramenta nós temos as melhores, as não tão boas e até aquelas que machucam a nossa mão. Vamos procurar ser uma ferramenta de qualidade. Existe uma preocupação muito grande nos médiums, que é até curioso. Chega a ser até um pouco engraçado. Eu quero saber quem é o meu orixá de cabeça. Vocês acreditam que nós, que dirigimos casa, nós escutamos muito isso? A pessoa chega para tomar um passe, a primeira coisa que ela pergunta: quem é o meu orixá de cabeça? Como se isso fosse importar. Saber ou não saber a entidade que te acompanha, saber quem é seu orixá, isso não tem problema nenhum. Se você é um médium que já se desenvolveu, que você tem a graça de receber a presença de uma entidade, a presença de um guia, e ele ainda não falou o seu nome, ele ainda não se comunicou, ou se ele falou, se ele fala pouco durante os trabalhos, ou se ele não se comunica, isso é o que menos importa. Não vai diminuir em nada a qualidade do trabalho espiritual que esta entidade de luz faz. Nome. As nossas entidades não estão preocupadas com nomes. Vou dizer para vocês uma vez, logo no começo, eu perguntei ao meu amigo Pai Pedro: e aí, senhor, qual é o seu nome? E ele me disse, com a maior boa vontade:
O meu nome é amigo. Pode me chamar de amigo, de José, de João, não importa. Me chamam de Pai Pedro, mas pode me chamar de Pedrinho, de Pedrão, de amigo. Então, nomes para eles é o que menos interessa. O nome, de onde vem, qual a sua linha de força, tudo isso são necessidades do médium, mas aquele médium ainda em desenvolvimento, e essa necessidade é só para sua autoafirmação. Para as entidades não há nenhuma necessidade disso. Elas não precisam se autoafirmar, pois elas já são. Aquilo que nós vamos demorar aí anos-luz para chegar. Trabalhe, meu amigo, a sua mediunidade como os espíritos de luz fazem, se anulando, sendo simples, sendo imparcial, trazendo consigo o amor, trazendo consigo o carinho, trazendo consigo a humildade, do mesmo jeito que a entidade que lhe acompanha faz. Não tenha ostentação. Se um médium quer mesmo trabalhar na Umbanda, tem que se anular, sendo simples. Mas não é se anular para a vida, não. Ele tem que ter a sua opinião. Ele tem que dar a sua palavra, sim. Mas se anular perante o seu ego. Ele não está aqui para ser a coqueluche, o mais bonito, o mais sensato. Ele está aqui para ser humilde, para fazer a caridade, para fazer uma Umbanda, mas uma Umbanda séria, uma Umbanda de verdade. É muito comum nós vermos aí um irmão, um filho, logo no começo, passar por um momento de transição, passar pelo momento de desenvolvimento e logo começar aí a se promover. Meu guia falou isso, meu guia falou aquilo. Fez assim, assado, usa laço de ouro, taça de cristal, só bebe uísque 12 anos. Minha pombagira? Não, só toma champanhe Chandon. Coitado desse médium. Isto é vaidade, isso é orgulho. Mas um orgulho que é só do médium, que é um médium que promove. É orgulho de um médium despreparado, que ainda não está pronto, que ainda não consegue entender e não consegue ver que ele tem sim que trabalhar, que está pronto, que ser digno para fazer a caridade. Uma casa bonita, uma casa exuberante, muitas vezes não tem 1/3. Olha, não tem 1/10 do axé, que tem aquela taperinha no fundo do quintal, muitas vezes ainda sem reboque, muitas vezes ainda em estado rudimentar.
Mas a energia que flui daquele axé, daquela casa, é uma energia de amor, de prosperidade, de caridade, de comunhão. Muitas vezes é na simplicidade que nós podemos dosar, sentir e medir o axé da casa, do médium e do trabalho. Os guias que nos acompanham, eles são espíritos muito, assim, muito evoluídos. Não se apegam a esses bens materiais. E eles ficam mais à vontade quando nós nos mantemos em silêncio. Quando nós não falamos nada, nos mantemos calados, quando nós nos mantemos humildes, sem prepotência, sem arrogância, sem soberba. Se nós somos umbandistas, saibam vocês, se nós estamos aqui trabalhando para a caridade, saibam vocês, se nós formos mesmos escolhidos, saibam vocês, nós somos muito mais pecadores. Porque uma coisa é você cometer o erro e não saber. Outra é você ser consciente e cometer o erro. É o nosso caso. Nós trabalhamos com a força dos espíritos. Nós somos umbandistas. Cometer o erro todos podem cometer, inclusive nós. Mas se nós sabemos que é errado e os fazemos, então, como fica? Deixamos de ser culposos para ser dolosos? Sabemos e corremos o risco. A Umbanda, ela é humildade. A Umbanda não é autopromoção. Quando o dirigente toca neste assunto, muitos torcem o nariz, fazem cara feia, mas nenhum dirigente de uma casa séria, nenhum pai no santo vai compactuar com este comportamento vaidoso dos seus dirigidos, de seus filhos, de seus médiums. Não haverá esse pacto entre um pai sério e um filho que ainda não descobriu a seriedade. Não é que ele não seja sério, ele não descobriu. Se você chega em uma casa aonde todos são vaidosos, uma casa luxuosa, aonde o dirigente já vem aí em uma carruagem, aonde o dirigente chega sentando num trono, os filhos certamente serão do mesmo jeito. Os filhos certamente serão assim. Mas se você escutou do seu pai no santo, ei, mané, baixa a bola. Ou seja, o pai no santo está fazendo o correto. Ele está direcionando o trabalho para que seja uma casa séria, uma casa de verdade, uma casa que acredita na humildade, uma casa que acredita no amor. O pai de santo sério,
o dirigente sério, ele vai apontar as atitudes erradas que os filhos estão tendo, fazendo, muitas vezes, alguns dos seus médiuns se milindrarem, trazer este milindre para o terreiro. E o mais interessante, que os comentários que nós escutamos são assim, são muito práticos os comentários e sempre são os mesmos. Falou isso ou aquilo de mim? Que injustiça! Será que o Pai no Santo não está vendo o que o meu irmão está fazendo? O que o fulano de tal está aprontando nessa casa? Nossa! Vem dar bronca logo em mim? Logo eu que sou tão dedicado! Sou mais equilibrado da casa! Esse dirigente não me valoriza. E por um acaso o dirigente tem que valorizar alguém? Quem tem que valorizar você é a espiritualidade. O dirigente, ele é tão vaidoso, tão pecaminoso contra o dirigido. Quem vai nos valorizar, quem vai nos mensurar, não é o dirigente da casa. Ele é apenas dirigente, ele só dirige. Quem vai nos valorizar é a espiritualidade. E eles vão fazer isso de acordo com a qualidade do trabalho que nós prestamos. Não adianta querer comprar isso ou aquilo. Não adianta querer ganhar confete por aquele trabalho que não teve nenhum fundamento. Um trabalho que não teve axé. Um trabalho que só houve luxo e sustentação e ostentação. Um trabalho que não foi sustentado no amor, na fé, na humildade. Muitos integrantes de terreiro, infelizmente, até médiuns de casa de axé, até filhos de casa, acham que o Pai no Santo, se ele não faz ebó, não vai fazer despacho na encruzilhada? Se o Pai de Santo não vai sair do terreiro e deixar oferendas na cachoeira? Que o Pai no Santo não usa capa e cartola? Não quer queimar pólvora? Não quer cobrar pelo trabalho realizado? Não, esse Pai no Santo é um Pai no Santo ruim. A casa é fraca. A casa não me serve. Pois muito bem. Estes irmãos, estes sim, estes que pensam e agem desta maneira, são os que não merecem estar numa casa de axé. São os que não merecem estar trabalhando para a espiritualidade. Esta espiritualidade tão linda, esta religião maravilhosa, comprometida apenas com a caridade. Uma religião comprometida com os ensinamentos do Mestre Oxalá. Acendendo as velas em pontos de força na natureza, o que vai acontecer? Vai ficar ali um monte de borra, um monte de parafina, sujando aquele ambiente, que é um ambiente de força, é um ambiente de sustentação. Imaginem só vocês,
garrafas de bebidas deixadas no meio da mata, barcos de isopor com pentes de plástico, com vidros de perfume de baixa categoria sendo atirados ao mar. Com que intuito? Com que intuito? E como se não bastasse, frangos decapitados colocados em cemitério. Isso não tem fundamento. Para quê? Você convida alguém para ir na sua casa e a pessoa chega sujando a sua casa, emporcalhando a sua casa, destruindo a sua casa. Pense assim. Se você está no mar e você lança ao mar um barco de isopor, uma garrafa, um pente, o que você está fazendo? Você está emporcalhando o mar. Você está sujando a casa daquela que você diz que ama tanto, que é a mãe Iemanjá. Troque isso por uma prece. Troque isso por uma palavra amiga. O orixá, ele não vai ficar feliz vendo você degradar, poluir aquele local sagrado, aquele local que é o ponto de força, aquele local que atrai energias para te sustentar. Agora, tenho uma pergunta para todos vocês que estão me ouvindo. Você é um bandista sério? Sabe? Nós pertencemos a uma religião que ela enxerga o sagrado na natureza. E que as tuas atitudes têm que estar de acordo com o respeito à nossa natureza. Afinal de contas, é através da natureza que temos não só o nosso alimento espiritual, mas o nosso alimento físico, material. Quem somos nós sem água de Oxum? Quem somos nós se não tivermos a sustentação do barro de Nanã, dos ventos de Oiá? Quem somos nós se não tivermos os caminhos protegidos por Exu? Quem somos nós se não tivermos os alimentos produzidos pela terra-mãe, abençoados pelo Pai Oxóssi? Nós não teríamos sequer, nem aonde morar, se não tivéssemos as pedreiras do Pai Xangô. Não seríamos detentor da tecnologia, do aço, sem a força de Ogum. Não teríamos alegria se não fossem os erês. Quer fazer um teste? Pergunta para Xangô se ele vai ficar feliz se você for deixar um monte de sujeira na pedreira. Pergunte para Iemanjá se ela vai ficar feliz se você jogar lixo no mar. Pergunte aos senhores Exus. Quero ver.
Perguntar aos Exus. Pergunte aos senhores Exus se eles preferem que você gaste o seu dinheiro na compra de pingas, charutos, alguidares, galinhas, cabritos abatidos, ou se preferem que você transforme todos estes valores em alimentos e doe em nome de Exu aqueles que mais necessitam, matando a fome, matando o frio, atenuando a dor. E quando nós falamos em matar a fome, matar o frio, não estamos falando hoje, não. É sempre. Muitos de nós falam assim, eu vou dar uma blusa, essa blusa aqui já não me serve mais, sabe? Tá meio surradinha, eu vou dar para um andarilho ali, aí se tira a blusa, dá para o andarilho, pronto, já fiz a minha caridade, eu já estou aí com crédito. Primeiro, você deu alguma coisa que não lhe servia, você fez uma caridade sim, para você, não para ele. Você aliviou o peso no seu guarda-roupa. Não, eu comprei essa blusa aqui, mas eu vou dar para ele assim novinha. Eu não vou aliviar nada, eu vou fazer a caridade. E amanhã? E amanhã? Eu vou dar um cobertor para um morador de rua. E amanhã? Ele não vai ter frio? Ele não vai ter fome? Mas eu já dei um cobertor para ele. Ele tem aonde lavar a roupa? Ele tem aonde lavar o cobertor dele? Ele dorme na rua, no relento. Amanhã, depois de amanhã, depois de amanhã, ele também vai ter frio. Mas isso já não é problema meu. É problema dele que está passando frio, né? Mas ele não quer ir para o abrigo. Você sabe o motivo? Mesmo que souber, é você que tem que julgar? Xangô da vida. Não somos nós que temos que julgar. Então, pergunte bem à sua entidade, ao seu guia, ao seu orixá. Não tenha medo. Pergunte a eles o que eles acham a respeito disso. Olha, podemos ir até além. Qual a necessidade de se fazer uma oferenda? Olha isso. Fazer uma oferenda para resoluções de problemas. Tem médium que acha que tudo se resolve fazendo trabalho, fazendo despacho, fazendo oferenda. Acha que pode ficar comprando favores da espiritualidade com oferendas. Será que este é um umbandista sério? Esta é uma umbanda séria? Que se vende por uma oferenda? Oferendas existem sim. Oferendas são importantes sim. Mas oferendas têm fundamento. Oferenda não é uma muleta espiritual. Oferenda tem uma função magística. Oferenda é a troca de energia entre você e o plano espiritual. Não se pode ficar banalizando este ritual tão lindo, essa ritualística de oferendar. Faça sim a sua oferenda. Oferece uma oração, uma prece. A palavra oração vem de oralidade. Abra o seu coração, fale com a sua entidade. Fale com Oxalá. Ofereça o seu coração, o seu amor.
e nada peça em troca. Pois saiba que você vai receber sim, vai receber. Se você doa amor, você recebe amor. Fazer oferenda para resolver os seus problemas. Mas que problemas? Muitas vezes as pessoas fazem oferendas para resolver os problemas que estão acontecendo na sua vida. Mas saiba que tudo que acontece na sua vida é o resultado do seu comportamento, das suas atitudes, dos seus atos. Não adianta oferecer a Exu para resolver um problema que você causou. Você tem que fazer uma autoanálise. Se você está passando pelo problema, pela dificuldade, você que provocou. E essa dificuldade serve para te aprimorar. Essa dificuldade serve para te acrescer, para te evoluir. Respeite os guias. Respeite os orixás. Respeite a Umbanda. Quer fazer uma oferenda? Quer acender uma vela? Faça isso sim, mas faça com amor. Faça no terreiro. Faça na tronqueira. Não é certo ficar fazendo oferendas nas esquinas, dando trabalho para outras pessoas que não tem nada a ver com isso, que tem que ir lá limpar a sujeira que você fez, que você deixou no meio da rua. Lembre sempre, Umbanda é uma religião séria, para pessoas sérias. Ser médium é uma dádiva divina. É uma dádiva muito séria. É o médium doutrinador, aquele que está no trabalho de doutrinar o espírito obsessor, tem que ter por primícias muito mais seriedade ainda do que aquele médium que não é doutrinador. Sabe, o médium doutrinador, ele é assim, é aquele que presta aos irmãos, aos espíritos sofredores, os primeiros socorros. É o médium doutrinador quem vai encaminhar esses espíritos aos serviços de enfermagem espiritual. É por excelência o médium que traz consigo as palavras ditadas por Pai Oxalá. É o médium que traz consigo os mandamentos escritos no Evangelho. Tem como uma função o despertar da consciência com os seus verbos iluminados. No livro ABC da Mediunidade, de Carlos Bacelli, o espírito Odilon Fernandes nos diz o seguinte: talvez o médium doutrinador seja aquele que mais tenha necessidade de estudar e de aplicar a doutrina em sua vida cotidiana. Olha que peso, hein? E isso é uma coisa que tem que ser levado a sério. Se você leva uma vida
achando que tudo é alegria, que tudo é bababá, que nada tem importância, que nada é sério. Quem é você? Médium sério. Como é que você pode se colocar como um médium doutrinador, se você não doutrina nem sequer a sua própria vida? Temos que ter alegria sim, mas com seriedade. Temos que brincar sim, com seriedade. Entendermos que a nossa vida nos foi proposta, nos foi colocada pelo Mestre para que nós possamos aprender. A Hermílio Miranda, no Diálogo com as Sombras, ele nos mostra 5 qualidades e aptidões básicas para uma doutrina mediúnica, para o médium tornar-se um médium doutrinador. E ele diz o seguinte, ele elenca essas 5 qualidades. Primeiro, formação doutrinária sólida, com apoio doutrinário. Ele está ali para ajudar o irmão, para doutrinar aquele que não conhece, que desconhece, ou que às vezes desconfia da palavra e da força de Deus. Segundo item, familiaridade com o Evangelho e os mandamentos do Mestre Jesus, do Mestre Oxalá. 3. Autoridade moral. 4. Fé. Muita fé. Se você não tem fé em suas entidades, em suas mãos, não fique na Umbanda. Não fique. Você tem que ter fé. 5. Amor. Primeiro, próprio. Depois, ao outro. É impossível eu querer amar outro se eu não amo a mim. Como é que eu posso chegar e falar para um irmão: olha, você não pode andar bêbado desse jeito. Você não pode estar se drogando. Você não pode estar fumando desse jeito. Acabou o trabalho. Ei, pessoal, todo mundo pro boteco. Vamos lá encher a cara. Vamos lá usar uma carreirinha. Fumar um baseado. Vamos lá fumar uma carteira de cigarro juntos. Vamos fazer uso do narguilé. Peraí. Que amor é esse que você está tendo para você mesmo? Destruindo a sua própria vida. Aquilo que Deus lhe deu de precioso. Ah, mas eu não consigo parar. Consigo. Se muitas pessoas conseguem, você não consegue por quê? Você é filho do mestre. E para o mestre nada é impossível. Basta querer. Basta dar o primeiro passo. Hermílio nos coloca que ser doutrinador não é ser santo, em hipótese alguma, mas deve se esforçar a reunir, no mínimo, uma condição favorável para assumir este papel dentro de um terreiro, dentro de uma sessão espírita, dentro de um ilê. Ter aptidões para o diálogo, gostar de ouvir, ter conhecimento que pode e deve ser adquirido através dos estudos. Ter habilidade para abordar criaturas com inúmeros problemas.
Problemas aos quais muitas vezes você não sabe nem que existia. Não pode ser uma pessoa leiga. Mas também não precisa ser assim nenhuma sumidade, né? Tem que ver e levar tudo com muita seriedade. Só vamos saber, então, se alguém está capacitado para ser um médium doutrinador, se for alguém que seja sério em seus afazeres, se há interesse em assumir as tarefas de um terreiro, e não são poucas. A responsabilidade de estar dentro de um axé, de um solo sagrado, é muito grande. E a responsabilidade não é com o terreiro, com o dirigente. A responsabilidade é com a entidade. Eu sempre digo, para o dirigente, para o pai de santo, para o babalorixá, você pode mentir, mas para a sua entidade não. E sabe por quê? Porque o seu pai de santo, o seu babalorixá, o seu dirigente, não está com você 24 horas por dia. Mas a sua entidade, ela está nos teus olhos. Não esqueça que quem te protege não dorme. Quem te protege não dorme. Está o tempo todo com você. Está vendo o que você está fazendo. As suas atitudes, os seus pensamentos. Os seus atos. Então, assumir uma responsabilidade dentro de um terreiro não é para qualquer um. Assumir a responsabilidade dentro de um terreiro é só para você, que é especial. Isso mesmo, meu irmão. Isso mesmo, minha irmã. Você, umbandista, é especial. Pois você assumiu o papel de ser um umbandista. Você assumiu a função de doutrinar. Você é um ser presente nos trabalhos. A casa pode contar com você como membro. O terreiro pode contar com a sua presença, com o seu trabalho. Hoje e mais adiante. Se sua resposta é sim, você é um médium. E você é um médium doutrinador. Pois a primeira doutrina foi feita com você mesmo. Quantas vezes deixamos de ir em reuniões de familiares, festas, eventos, porque nós temos a maior festa de todas, o nosso trabalho. E muitas vezes as pessoas até acham engraçado quando eu digo: cada trabalho é uma festa, cada trabalho é um evento maravilhoso, formidável e diferente. E eu não vou para um trabalho, não vou para uma festa desalinhado, amarrotado, com barba por fazer, descabelado, com as roupas sujas. Você é capaz de ir numa festa assim? Está na hora de pensar. O trabalho é uma festa maravilhosa. Afinal de contas, nós vamos estar juntos com as divindades. Sabe o que é isso? Estar junto das divindades. Temos que lavar as nossas mãos. Temos que banhar o nosso corpo. Temos que banhar o nosso ori com pensamentos bons.
temos que banhar a nossa boca e ter cuidado no que falamos. Em verdade, essa é uma das mais belas tarefas do terreiro. É uma tarefa ser médium. E ser médium, doutrinador, requer muita prudência, discernimento, diplomacia, requer seriedade, ascendência moral no que se fala sobre aquilo que se ouve, fazendo com que a abordagem do espírito pelo doutrinador propicie àquele espírito enfermo as primeiras sensações de serenidade, uma ideia de confiança, de que está diante de alguém que lhe fala com autoridade e de quem emana sinceridade, conhecimento, equilíbrio. Só podemos ajudar os irmãos desencarnados, ou até mesmo os irmãos encarnados, se mantivermos sempre a calma, a seriedade em nossos trabalhos. Seja trabalho de desobsessão, trabalho de descarrego, energização ou qualquer sacramento. Sabe, em um trabalho de doutrinação, sempre temos a presença dos senhores Exus. Ter a presença dele não quer dizer ter a interferência dele. O trabalho do médium doutrinador é doutrinar aquele espírito ao qual está naquela casa, que veio pedir alento, que veio pedir ajuda. O Senhor Exu está ali? Sim, está ali. Ele vai intervir? Não! Não pode, não deve. Ele só irá intervir se a situação estiver incontrolada pelo médium doutrinador. Aí o próprio médium vai pedir para o Senhor Exu: Senhor Exu, por favor, tome as dianteiras. Eu não fui capaz. Sabe por quê? Sabe qual é o trabalho do Exu? O trabalho do Senhor Exu não é proteger os caminhos? Não é ele que toma conta dos caminhos? É esse o trabalho do Exu. Tomar conta dos caminhos. Para que aquele irmão necessitado não seja mais vampirizado do que o é. Então, o Exu não está ali para amarrar, arrancar, tirar, mandar embora, expulsar. Não, o Exu não faz isso não. Quem faz isso é Egum. É Quiumba. Exu de verdade é um lorde. Ele não faz nada que não lhe seja pedido. Ele fica aguardando, ele fica ali olhando. Ele fica ali nos defendendo, nos ajudando, nos auxiliando. Então, se você, meu irmão, você que está me ouvindo, aqui em São Paulo, em qualquer lugar do Brasil, ou você que está me ouvindo até fora do Brasil, se você está em uma casa, aonde o Senhor Exu interfere num trabalho de doutrinação, fique alerta. Exu não está ali para isso. Exu está ali para acolher. Exu não bate. Exu acolhe. Exu é vida. Tudo começa por Exu. Então, se ele está ali, se tudo começa por ele, como é que começa errado? Começa expulsando.
começa mandando embora, começa não dando a oportunidade do resgate, do conhecimento, da ascensão. Tem coisa errada aí. Então, médiums que trabalham em casas de umbanda, de candomblé, ou em casas espíritas, que fazem o trabalho de doutrinação, que a casa tem este trabalho de doutrinação. Cuidado com o que você faz, porque o seu Exu fala uma coisa e você entende outra. O seu Exu sabe trabalhar e você não. Se você interfere no trabalho de doutrinação enquanto está incorporado por Exu, você está errado. O seu Exu está falando para você: filho, estamos aqui para o que der e vier. Você fala: então vamos quebrar o pau, vamos mandar embora, vamos empurrar, vamos arrastar, vamos amarrar. Não, nada disso. O Exu só falou para você: eu estou aqui com você para o que der e vier. Ou seja, fique tranquilo, porque nada vai sair errado. Eu estou aqui para proteger os seus caminhos, os caminhos do irmão que precisa ser enviado para outros patamares evolutivos. Eu estou aqui para te proteger. E aí a nossa mente, muitas vezes rude, muitas vezes a nossa mente processa assim: não, é para mandar embora, é para amarrar, é para mandar para o umbral. Exu não manda ninguém para o umbral. Exu resgata do umbral e traz até a casa. Se é ele que traz, ele que permite a entrada, ele vai levar embora por quê? Ele só vai levar embora se a situação estiver insustentável. Aí sim. Mas ele não vai levar embora amarrado não, viu? Se preocupe que ele não vai levar amarrado não. Ele vai falar: vou te amarrar, vou te levar, não sei o quê. Mas não é isso não. Isso é força de expressão, que nós não entendemos ainda. Como nós vimos em capítulos anteriores, as amarras são produzidas pela nossa própria maldade. Pela maldade daquele espírito desencarnado. A partir do momento que ele conhece o perdão, as suas amarras se dissolvem. Vou contar uma curiosidade para vocês. Em casas que não tem um médium vidente, aquele que vê, ou que não tem um médium audiente, ou não tem um médium sensitivo, o trabalho de desobsessão, o trabalho de evangelização desse espírito se torna muito mais difícil. Sabe por quê? Você lidar com alguém que você vê é difícil. Imagine alguém que você não vê, que você não escuta, que você não sente. No trabalho anterior nós tivemos uma experiência dessa. No meio do trabalho de doutrinação, somos contemplados com a presença de uma pombagira, que se dizia toda garbosa, bonita, charmosa. Ao olhar para ela, logo foi notado: opa, tem gato na tuba. Não fala como pombagira, não se porta como pombagira, não vibra como pombagira. A imagem emanada não é de pombagira. Meu amigo, vem aqui, vamos conversar direitinho, dona pombagira. Que conversa é essa de pombagira? Você está querendo o quê? O que você está precisando? Estamos aqui para te ajudar. A entidade olha: eu não consigo enganar vocês. Não consegue não. Não consegue não. Sabe por quê? Não estava enganando a mim, porque a mim é muito fácil enganar. Muito fácil, qualquer um me engana. Nós somos suscetíveis a ser enganados.
Agora, as nossas entidades, eu quero ver quem é que consegue enganar. Aos olhos deles nada escapa. Sabe por quê? Porque as nossas entidades são espíritos de luz, iluminados. Não tem treva, só tem luz. Então eles não serão enganados, jamais. Se a sua casa é uma casa séria, tenha certeza, você não vai passar por esse problema. As entidades estarão lá e não deixarão ser enganados. Falar dos nossos convidados que nós temos que sempre mostrar para os nossos convidados, para os convidados da casa, que eles estão ali para aprender, que eles estão ali para serem beneficiados e que eles não estão ali para prever o futuro. Exu não é cartomante. Não. Exu está ali para mostrar o caminho. Mas quem vai caminhar não é o Exu, não. É o convidado. É o convidado. Quando se tem a presença de uma pombagira menina, por exemplo, numa casa, nós vemos a alegria tomando conta do ambiente. Ela vem para tirar toda a energia triste que está. E pode ter certeza, se ela veio, porque ali havia necessidade de um aprimoramento, de uma alegria. Porque alguém, encarnado ou desencarnado, carregou consigo uma perda muito grande, uma tristeza exacerbada. E aí vem a nossa menina. E eu me honro em falar nossa menina. Eu falo nossa porque estarei sempre nos braços de todas as entidades, inclusive da pombagira menina. Vem a nossa pombagira menina com toda aquela alegria e espalhe amor por todos os cantos. Se o Exu espalha amor, como é que ele vai arrastar alguém? Não, isso não existe. Agora, que entendemos o que é ser uma umbanda séria, vamos nos preparar. Vamos nos preparar para o nosso próximo episódio. Vou dar até um spoiler. No próximo capítulo, vamos abordar como, olha que interessante, como dialogar com o espírito. Como é começar o diálogo com o espírito comunicante, com aquele que precisa se comunicar, com aquele que precisa ser doutrinado. Como eu chego nele? Como eu falo com ele? O que eu devo dizer? Quando? Por quê? Isso a gente vai ver na próxima semana. Tenham todos um final de semana, uma semana maravilhosa, um final de semana mais maravilhoso ainda, com muita paz, muita luz e muito axé.